Você já conheceu alguém que ficou se gabando e até contabilizando a quantidade de almas que ganhou para Jesus? Já teve essa experiência de alguém, um pregador, um evangelista, alguém da sua comunidade de repente, que ficou dizendo que ganhou muitas almas para Jesus? Pois é, eu posso ter algumas lembranças aqui da minha época ainda de pentecostal e carismático, não é? E eu lembro muito bem de outros pregadores que eu conheci, não é? De pessoas, não é? Missionários, etc., que ficavam contabilizando a quantidade de almas, não é? De pessoas, no caso, que supostamente aceitaram Jesus. Não é? É como se eles tivessem um tipo de caderninho e tivesse lá um censo criado por eles mesmos, né? E ali uma tabela com cada pessoa que eles fizeram um apelo e aceitaram supostamente ao Senhor Jesus. Pois bem, esse tipo de pensamento, ele é bem comum ainda, tá? Existe esse tipo de loucura ainda das pessoas realmente confiarem que elas conseguem induzir pessoas a Cristo, que elas conseguem realmente persuadir o coração dos pecadores. Só para vocês entenderem uma coisa, bem importante e simples. Será que pode haver alguém mais persuasivo do que o próprio Cristo neste mundo? Não é? Pregando? Não, né? E ele esteve aqui, e nem todos creram nele. Por que será? Então, observe bem. Mesmo o próprio Cristo pregando, não foi suficiente para poder persuadir algumas pessoas. E nós sabemos por que eles não foram persuadidos e por que eles não quiseram. Porque não eram ovelhas de Cristo. Tá? Não eram eleitos de Deus e por isso não ouviram o Evangelho. Não é? Porque não pode haver ninguém que pregue melhor do que o próprio Cristo. Ele é a própria palavra encarnada. Então, como é que alguém pode ser mais persuasivo do que ele? Não. Se alguém não creu, é porque não foi eleito de Deus. É porque não foi chamado pelo Senhor. Tá bom? E temos textos da palavra do Senhor que nos falam sobre isso. Mas o ponto aqui é justamente quebrar essa ideia maluca que muitas pessoas têm de que elas realmente conseguem conduzir pessoas a aceitarem Jesus. Elas conseguem persuadir as pessoas a aceitarem Jesus. Não é? E até focar realmente nesse negócio de aceitar Jesus. Apenas responder algumas perguntas ou então repetir alguma frase especial de efeito no final de um culto, de uma conferência missionária, não é? Ou de uma grande cruzada evangelística. E então um monte de pessoas vindo à frente e eles contam como se isso fossem pessoas aceitando Jesus de fato, né? E até sendo salvas. Tá? É comum demais você ver esse tipo de coisa, o pessoal se gabando, dizendo, olha, eu fui lá no evento, lá na cruzada evangelística, e eu comecei a pregar, e quando eu comecei a orar, milhares de pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas aos pés de Cristo, um estádio inteiro de futebol, um povo inteiro, tudo balela, tudo conversa fiada. Nós não temos que dar valor para esse tipo de coisa, tá bom? Principalmente porque as pessoas estão fazendo isso muitas vezes e pode perceber que elas não dão ênfase à palavra de Deus, elas não dão ênfase à Escritura Sagrada. Elas dão ênfase às suas próprias habilidades de persuasão. Elas dão ênfase a elas mesmas. Então, no fim, elas ficam se gabando, não é? E dizendo que elas são pessoas de Deus, muito usadas pelo Espírito Santo. Por isso que todas as pessoas se dobram aos pés de Cristo por conta delas. Tudo isso é vaidade tola, tá certo? Nós temos muitos motivos bíblicos para realmente rejeitar esse tipo de pensamento e dar ênfase somente à palavra de Deus, tá? O primeiro texto que eu digo, só vou citar para os irmãos, é o texto de João, capítulo 6, verso 44, quando o próprio Cristo diz, não é? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu restarei no último dia. Ou seja, o ponto central aqui já para poder entender, não é? É como em João 10, por exemplo, as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem. Então quem não ouve não é das ovelhas de Cristo. Porque não tem como alguém ser mais persuasivo do que ele, na verdade ele é a própria palavra encarnada. Então o ponto é, a verdade revelada é que ninguém vai até Cristo, ninguém vai querer Jesus Cristo de verdade de todo o coração e realmente receber em sua vida se o Pai não lhe conduzir a Cristo. Essa é a grande realidade, tá certo? Não é uma questão de persuasão humana, intelectual, não é questão de apelo. Deus é quem conduz pessoas a Cristo, certo? O Espírito Santo é quem faz isso, tá? E aí depois disso aí nós vamos observar justamente textos que dão ênfase à própria Escritura como meio para isso. Tá bom? Então, vamos fazer uma comparação da minha importância como pregador para a Escritura Sagrada. Porque alguns se veem como sendo meios para isso, não é? E meios de destaque mesmo, né? Então, sem mim, Deus não pode operar. Então, Deus precisa de mim. Isso é uma ilusão muito tola. É uma coisa de tolo mesmo. Basta lembrar, por exemplo, dos fariseus indo até o Jordão, né? Atrás de João Batista, para também serem batizados. Tá? O que João Batista fala para eles ali, repreendendo eles, chamando de raça de víbora? Não é? Dizendo, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não é? Produz um fruto digno de arrependimento. E ainda fala mais, não presumais de vós mesmo dizendo que nós somos filhos de Abraão, porque eu digo a vocês que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, o homem em si, o ser humano em si, ele não é algo tão fundamental assim que Deus dependa dele.
Deus deu a sua palavra, e essa palavra de Deus é suficiente. Deus usa os homens para preservá-la, para estudar a palavra, mas veja, a ênfase toda é na escritura sagrada e não no próprio homem em si, como algum desses falsos profetas, falsos pregadores fazem, certo? Vamos então, o texto de Romanos 10 e 17, que todo mundo conhece, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por meio do que vem a fé? A fé não vem por causa das minhas ideias. Eu não vou conseguir colocar fé no coração de ninguém por causa das minhas próprias ideias. Não. Por causa de uma voz bela, de repente, ou porque eu fiz algum tipo de curso, né? Eu não fiz, não, mas alguém pode ter feito um tipo de curso de oratória e falar muito bem: ora, amado, venha para Cristo. Pode fazer o que você quiser, inventar, se vestir de palhaço, se vestir de Superman, de Chapolin, cheirar a Bíblia. Nada que o ser humano faça, invente, pode atrair pecadores a Cristo. Só o próprio Senhor, por meio de sua palavra. Então, a fé, essa fé que é salvífica, ou seja, a fé no Filho de Deus para a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? Atos 16 e verso 14 nos dá um exemplo muito claro disso, que diz bem assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, a honra e glória não vai para Paulo como alguns ou pelo menos a maioria dos pregadores de fogo que fazem grandes cruzadas evangelísticas, eles querem glória para si, eles querem serem vistos como pregadores super poderosos. Eles gostam de banners com poses bem, imponentes, com aquelas expressões bem de tipo Frederico, o pai do Kiko. É mais ou menos assim, cara. Então, eles querem glória. Veja que o próprio texto aqui de Atos 16, verso 14, dá toda a glória ao Senhor que abriu o coração de Lídia por meio da palavra pregada por Paulo. Entende a situação? Tá? Ainda Lucas 24, verso 45, quando Cristo está ali com os seus discípulos, depois de sua ressurreição e depois de ensinar e expor as Escrituras para os seus discípulos antes de subir aos céus, ele mesmo então realiza um trabalho no coração dos discípulos, porque é o que o texto diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então perceba a nossa dependência na conversão e na compreensão da palavra de Deus, nossa dependência do Senhor, certo? Outra questão importante, 1 Coríntios, capítulo 1 e verso 21, a parte B, a parte final do versículo, tá? Eu posso ler o versículo todo. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tá? Então, a pregação do quê? Do que eu acho? A pregação do quê? Do ministério coaching? Do blá blá blá, desse bando de falsos profetas que ficam mentindo o tempo todo e tentando motivar as pessoas emocionalmente? Não, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é um instrumento ordenado por Deus para que pessoas conheçam a verdade e sejam convertidas pelo Espírito Santo. Simplesmente isso. Tá? Ainda Romanos 15, verso 4, nos diz bem assim: porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras tenhamos esperança. Então, Deus usa a sua palavra, a Escritura Sagrada, a revelação final da palavra de Deus, justamente para preencher o coração dos seus de esperança, de consolação. Ok? E o último texto, tem vários outros textos, irmãos, mas esses aqui são suficientes, tá? 2 Timóteo 3, versos 14 a 17, que diz bem assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Veja, olha o link. Sagradas letras, está falando da palavra de Deus, sábio para a salvação, pela fé, no caso, que há em Jesus Cristo. E aí começa: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A conversão do homem está completamente atrelada ao Espírito Santo e à palavra. Deus converte o homem por meio do Evangelho, por meio da palavra, da Escritura Sagrada. E nós, o nosso papel como
cristãos é simplesmente divulgar a palavra, é falar da palavra, é pregar a palavra. Eu, como um pregador, como um pastor, preciso pregar a Escritura Sagrada, tá bom? Todos os outros que tentam, as pessoas que tentam, não é, desviar o foco da exposição da Bíblia e não pregam a própria Escritura, mas ficam inventando coisas, preferem falar sobre a Escritura ao invés de pregar a Escritura, não é? Ou então criar métodos nesse sentido de conquistar pessoas. Todos eles são falsos profetas, são mentirosos e eles não confiam na palavra de Deus e no fim eles estão ajuntando seguidores para si e não para Cristo. Quem ouve a Escritura, ouve a voz do pastor que é Cristo. Quem não ouve, não é, mas ouve a voz desses outros aí que rejeitam a voz de Cristo na Escritura Sagrada, estão ouvindo a falsos pastores, a ladrões e salteadores, tá certo? Reflexão breve para você, tomar cuidado e entender de maneira assim, direta, tá bom? Não deem crédito a essas pessoas, esses supostos missionários e pastores e pregadores que ficam dizendo, não é, que conseguiram levar milhões de almas para Cristo, tá bom? Não é nosso dever fazer um censo de quem se converteu, isso não existe. Tá bom? Não existe. Não é um tipo de selo automático que você recebe por levantar sua mãozinha numa conferência, não é? Num culto. Isso não existe. É uma questão de vida, tá bom? Vida diante de Deus e não simplesmente dizer eu creio em Jesus Cristo. Isso aí qualquer um pode falar. Qualquer um diz, tá bom? Então, fica aí para vocês aí a reflexão. Valeu!